queridos e queridas. Eu sou Natália, aluna do terceiro ano de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Políticas nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica, em conteúdos comentados sobre a produção das principais revistas acadêmicas de História da América, diretamente para o seu fone de ouvido. Nessa semana, vamos tratar da Revolução Cubana e os mitos em torno desse momento histórico do continente americano, através do artigo Estados Unidos-Cuba, 8 mitos de uma confrontação histórica, do cubano doutor em Ciências Históricas, membro do Instituto de História de Cuba, Elier Ramírez Canhedo, que teve seu artigo publicado na revista Estudos e Pesquisas sobre as Américas em 2019. O autor tem como objetivo nesse artigo desmistificar 8 crenças selecionadas por ele sobre a relação entre Estados Unidos e Cuba durante a Revolução Cubana, que teve seu ápice na década de 1960. De maneira geral, para aqueles que não estão familiarizados com o assunto, a Revolução Cubana aconteceu justamente com o objetivo de acabar com o imperialismo estadunidense que se fazia presente na ilha desde a independência dos colonizadores espanhóis, a qual contou com a ajuda dos Estados Unidos para se consumar. É importante, sobretudo, para entender os conflitos que se deram com os Estados Unidos, não só a atuação direta da potência na ilha, mas também o contexto da Guerra Fria, e relembrar que inicialmente a Revolução Cubana não teve caráter socialista. Entretanto, após uma cadeia de acontecimentos, Fidel Castro declarou o caráter socialista da Revolução em 1961. Dadas essas informações iniciais, selecionei 3 dos 8 mitos que o autor aborda em seu artigo para discutir com vocês. Acredito que depois desse podcast, muitos de vocês terão interesse ou curiosidade de consultar os outros 5, lendo o artigo de Canhedo. Então, vamos lá! Selecionei entre os 8 aqueles que frequentemente são reproduzidos nas discussões sobre a Revolução Cubana ou no debate de questões atuais. Mito 1. A raiz do problema do conflito encontrava-se na aliança da Revolução com a União Soviética, pois a administração Eisenhower estava disposta a se entender com um projeto nacionalista democrático em Cuba. Para esclarecer, o presidente Eisenhower foi o primeiro presidente americano a lidar com a Revolução Cubana e deixou tanto um legado quanto projetos que definiam como a política dos Estados Unidos deveria lidar com a questão, e assim foi feito por muitos mandatos posteriores. Entretanto, como já foi dito anteriormente, a Revolução Cubana não teve caráter socialista inicialmente, logo não contou com o apoio da União Soviética assim que explodiu. Ademais, o mito se desmistifica, segundo o autor, ainda nos pais fundadores, que desde a independência das 13 colônias queriam anexar Cuba e até momentos anteriores à Revolução tratavam Cuba como o quintal dos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos dificilmente aceitariam um projeto nacionalista democrático em Cuba. Para além desses 2 fatos, o autor, através das fontes, prova que ainda em 1959 o presidente Eisenhower já havia tomado uma série de medidas para acabar com a Revolução, como tentativas de assassinato dos líderes revolucionários, campanhas difamatórias e sabotagens aos objetivos econômicos da ilha, e assim declarou embargo econômico nesse mesmo ano, o que leva alguns historiadores a afirmarem que a aproximação de Cuba com a União Soviética se deu pela necessidade da importação dado o embargo que tinha sido imposto à ilha. O segundo mito diz respeito a: Cuba colocou o mundo à beira do Holocausto Mundial em outubro de 1962. O fato histórico que aconteceu nessa data foi a famosa crise dos mísseis. Muito se diz sobre qual foi o papel de Cuba nesse acontecimento, pois apesar dos mísseis terem sido instalados no território da ilha, é importante relembrar o contexto da Guerra Fria e disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Dado isso, o autor nos explica qual foi de fato o papel de Cuba nesse momento, e nos apresenta fontes as quais provam o contrário de que muitos historiadores dizem ser a verdade, que Fidel Castro teria quase provocado uma terceira guerra mundial. O autor inicia sua explicação com um argumento quase irrefutável. Ele parte do fim da crise dos mísseis para esclarecer o papel de Fidel. Isso pois, o fim da crise se deu por uma negociação entre Kennedy, presidente dos Estados Unidos, e Khrushchev, líder da União Soviética. A condição para a retirada dos mísseis de Cuba foi a retirada dos foguetes nucleares americanos da Turquia e da Itália. Logo, o autor questiona: se a crise dos mísseis tivesse sido de fato provocada por Fidel Castro, visando somente os interesses de Cuba, por que não negociar o fim do embargo, por exemplo? Para além disso, Canhedo expõe as fontes que levam os estudiosos a atribuírem a responsabilidade a Fidel. Tratam-se de cartas trocadas entre 26 e 31 de outubro daquele ano, entre Fidel e o líder soviético. A mensagem de Fidel dizia sobre o seu temor de que os Estados Unidos pudessem invadir Cuba, como já havia feito anteriormente.
E frente a esse possível ataque, a União Soviética não teria outra maneira de responder a não ser disparar os mísseis. Em resposta ao cubano, Khrushchev disse que não faria um ataque preventivo, pois isso poderia gerar uma guerra termonuclear e que Fidel estaria equivocado em propor isso. Entretanto, Fidel mandou outra carta, alegando a interpretação errônea que Khrushchev teria feito da sua primeira, que ele não estava propondo tal ação. Um dos tradutores da carta de Fidel testemunhou em favor ao cubano, afirmando que a intenção de Fidel era apenas alertar Khrushchev da crueldade dos americanos que sabiam do princípio de não atacar primeiro da União Soviética e teriam isso como garantia de impunidade. Bom, por fim, o terceiro mito é sobre o tema de discussão política, que é: a extrema-direita cubano-americana sequestrou a política em relação a Cuba. Essa afirmação leva em consideração aqueles cubanos que migraram para os Estados Unidos pelo descontentamento com o regime de Fidel. Esses ocupam grande parte da população da Flórida, sobretudo em Miami, e a maioria desses são republicanos, e os votantes elegem presidentes republicanos, que em teoria teriam medidas mais rígidas em relação a Cuba. Entretanto, o autor esclarece que são apenas 5% dos votantes da Flórida e 1% do país que constituem essa extrema-direita cubano-americana, e que a maioria das vezes o estado da Flórida elegeu um candidato democrata, afirmando nas palavras dele que o rabo não mexe o cachorro, e as políticas direcionadas a Cuba são políticas de Estado, e os interesses dessa porção cubano-americana, sempre que necessário, são deixados de lado pela política externa norte-americana. Bom, espero que tenham gostado e o interesse sobre o tema tenha sido despertado. Os outros 5 mitos esclarecidos que vocês encontrarão no texto são: 1. Foi o governo revolucionário em Cuba quem conduziu a situação de ruptura das relações diplomáticas em janeiro de 1961. 2. Fidel Castro tem sido um grande obstáculo para uma normalização das relações entre Cuba e os Estados Unidos. 3. A normalização das relações entre ambos países não foi alcançada durante a administração de Gerald Ford e James Carter, pois Fidel se interessou mais no papel de Cuba na África do que na normalização das relações. 4. Cuba se comportou como satélite dos soviéticos na África e com isso implodiu a normalização das relações. E 5. Cuba tem sido um problema para a segurança nacional dos Estados Unidos. E por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso estejam ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPAcast. Tchau!